Vamos conversar sobre Estevão? Se você conhece algum Estevão aí, já encaminhe esse vídeo para ele saber o quão poderoso foi este homem, o quão forte ele foi, quantos ensinamentos ele tem para a nossa vida e as suas obras e tudo mais que a gente vai conversar sobre Estevão hoje. E quem é esse Estevão, né? O que será que come, o que faz? Brincadeiras à parte. Esse Estevão está aqui na Bíblia em Atos 6 em diante. Então, o que aconteceu, né? Antes de chegar no Estevão. Após a morte de Cristo e após ele ter ressuscitado, então a gente sabe que ele deixou o ensinamento para os seus discípulos de ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar que Jesus veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então os discípulos estavam fazendo essa parte, só que começou um burburinho entre os judeus de fala hebraica e de fala grega a respeito sobre o tratamento com as suas viúvas, né? Então a gente vê isso lá no capítulo 6, que elas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Então, em outras versões, né, estou com algumas versões aqui, fala que esse ministério cotidiano seria a distribuição de alimento, né? Porque a gente vê desde o Antigo Testamento que Deus era o cuidador, né, o protetor dos órfãos e das viúvas, e foi durante toda a Bíblia a gente vê esse ensinamento desse cuidado com aqueles que não têm, né, quem cuide deles, quem zele por eles. Então, era uma coisa a ser feita, só que os discípulos estavam sendo sobrecarregados. Então, lá, ainda no capítulo 6, os discípulos dizem assim: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Então, a gente vê que realmente ali era suprir as necessidades, né, das viúvas. Então, eles pedem para serem eleitos 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus para cumprir este papel. Então, assim, aqui a gente, antes de chegar ali no Estevão, né, a gente já vê 2 aspectos importantes. Que Deus, ele chama a gente para fazer determinada coisa. E às vezes a gente quer suprir uma outra necessidade, né? Então, a gente acaba não fazendo bem nenhuma coisa e nem outra. A gente não supre adequadamente aqueles que precisam e a gente não faz adequadamente aquilo que Deus espera de nós. Então, já pega esse primeiro ensinamento, né? Fazer aquilo que Deus deixou para você fazer e fazer com excelência. E um outro aspecto é a questão das pessoas escolhidas, que os discípulos pediram para que fossem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, a gente quer determinar pessoas para determinadas funções e a gente só quer que seja preenchido aquele cargo, né? Às vezes a gente não quer saber o histórico da pessoa, às vezes a gente não quer saber as intenções dela, saber como é que é o comportamento dela. Então, isso serve para vários aspectos da nossa vida, seja para amizade, né? Colegas de serviço, quando você vai contratar uma pessoa, serve para várias, né, áreas da nossa vida. Então, em 2 ali, 3 versículos, a gente já vê muito ensinamento, né? Então, aí, na escolha desses 7 homens, para servir, né, a distribuição ali, a suposta distribuição de alimentos, a gente chega no Estevão, porque daí eles citam os 7 homens e a respeito de Estevão, eles já acrescentam, né, que ele era cheio de fé, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esses 7 homens foram eleitos, o Estevão e mais 6, e Estevão ele começa a fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Então ali começou já uma desavença com os religiosos ali da época contra Estevão, né? Então quando você está num lugar de destaque, quando você faz o que é certo, quando você, né,
apresenta sinais de Deus na sua vida, você vai atrair muitos olhares, né? Os bons, né? Aqueles que te veem como exemplo, e também os maus, que não entendem que Deus é contigo, que aquilo que você faz é certo. Eles querem simplesmente destruir aquilo que você faz, aquilo que você carrega. Então, esses homens, eles começam a levantar falsas testemunhas, né? Não os religiosos acusam, eles levantam falsas testemunhas para ir até o conselho e denunciar Estevão, alegando que ele está dando mau testemunho não é essa palavra, que eles estavam blasfemando, é esse termo, blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então, eles olham, né, para Estevão, e o Estevão é levado até o Sinédrio, até o conselho para ser julgado. Então, eles fixam os olhos nele e eles veem o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Então, aqui a gente já vê que podem te acusar injustamente, podem falar o que quiser de você, mas aquilo que você é realmente, eles verão. Eles podem te acusar, mas eles vão ver quem realmente você é. Não é à toa que eles viram, né, o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Então, o Estevão, ele pede a palavra e ele começa não a se defender, mas ele começa a falar de Moisés, né, que ele foi acusado de blasfemar contra Moisés, só que ele começa antes de Moisés, ele começa desde o início da nação de Israel. Ele começa a falar desde Abraão, enquanto ainda era Abraão, de quando Deus falou com ele, depois toda a descendência de Abraão, ele narra. Ele entra dentro da história de Moisés, narra toda a história de Moisés, tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo, e isso, até esse momento, as pessoas ouviam ele, só que quando ele chega na parte que essas pessoas teriam matado Jesus, né, como quando Estevão acusa essas pessoas sendo traidores, aí eles se enfurecem, né? Dizem assim que eles ficam até com assim rangendo os dentes de tanta fúria, de tanta raiva, né? Contra Estevão, e eles arrastam, né? Estevão para fora da cidade. Então, nesse momento, Estevão ele fixa os olhos para o céu. Então aqui já fica outra reflexão para a gente. Quando você é acusado, né, injustamente, quando falam contra você, para quem você olha, né? Você fixa os olhos em quem? Naqueles que estão rangendo os dentes contra você, naqueles que estão te acusando, ou você se lamenta, ou você murmura, ou você chora, ou você fica sem reação. O que acontece quando você é acusado, né? Então, Estevão, ele deixa esse ensinamento. Quando ele fixa os seus olhos para o céu, né? Então, ele relata, aí aqui a gente já está em Atos 7, tá? Então, ele relata que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé a mão direita de Deus. Então, ele vê, né, Jesus, Deus e toda a sua glória. Então, eles expulsam Estevão, eles estão a ponto de apedrejar Estevão, e nesse momento eles pegam, né, eles tiram as suas capas, né, eles tinham as vestimentas diferentes das nossas hoje, né, eles tiram as suas capas e eles deixam aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui neste momento a gente vê o primeiro relato de Saulo, né, que depois vai se tornar Paulo, então é a primeira vez na Bíblia que a gente vê o nome dele. E esse movimento, né, de tirar a capa pode ser, né, estudos dizem que pode ser para eles serem
terem mais liberdade, né, de movimento para lançar as pedras, que as capas poderiam impedir um pouco esse movimento, né. Então eles estavam muito revoltados, estavam muito violentos, realmente a ponto de matar Estevão. Então, aqui neste momento Saulo consente, né, a gente vai ver depois no capítulo 8 que Saulo ele consente essa morte de Estevão, né, ele foi uma testemunha, ele segurou ali, cuidou da capa, ele não atirou, mas ele segurou a capa daqueles que lançaram as pedras contra Estevão, né, e depois, lá em Atos 22, 20, Saulo já é Paulo, né, já teve o encontro com Jesus, então ele assume ter sido testemunha da morte de Estevão, que cuidou das capas do que o apedrejava. Então, neste momento, ele relata, né, que se arrependeu dessa morte ali que ele presenciou. Então, né, o foco aqui não é Saulo, mas não é Paulo, só para você ter uma introduçãozinha ali, né, da primeira aparição ali, da primeira citação, né, de Saulo na Bíblia, foi aqui. Então, Estevão, ele foi apedrejado, né, então ele invocou neste momento, né, de que estava sendo apedrejado, e ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Então ele já estava neste momento consciente do que iria acontecer, né, à frente com ele. Então ele se pôs de joelho e clamou com grande voz: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu, né? É de arrepiar, assim, essa história, assim, me comoveu muito a história de Estevão. E não sei se você já conhecia assim a fundo, espero, né, contribuir. E neste momento aqui, que ele fala, né, Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado, eu lembro de Jesus na cruz, né, que ele falou algo parecido. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso está em Lucas 23, 24, né. Então, muito forte essa passagem, isso que aconteceu. Estevão, ele deixa mais um ensinamento pra gente, né? Além ali de fixar os seus olhos aos céus, e mesmo quando tudo, né, aparentemente não tá dando certo, tudo deu errado e não adiantou ali ele tentar se explicar, ele enfureceu mais ainda, né, os seus adversários. E mesmo assim, né, ele teve consciência de que não eram sobre as pessoas, mas o espírito maligno que estava sobre aquelas pessoas. E nos dias de hoje, né, será que a gente consegue agir como Estevão, né, durante todo esse percurso da vida dele, toda essa tragédia, né, que aconteceu com ele? Ele ainda pôde orar, clamar a Deus para dizer para Jesus não condenar eles por esse pecado, né? E para Deus ter misericórdia da vida deles. Então, assim, com Saulo, né? Aqui, Paulo ainda Saulo, Deus teve misericórdia. Saulo encontrou com Jesus, se tornou Paulo. A gente não sabe as outras pessoas que apedrejaram, o que aconteceu com elas, mas pode ser sim que Deus tenha tido misericórdia, né? A partir também desse pedido de Estevão. Então fica esse ensinamento para a gente, né? Diante das adversidades, diante das acusações, né? Que a gente fixe os nossos olhos em Deus, que a gente possa perdoar as pessoas, né? Que a gente possa pedir para Deus ter misericórdia da vida delas, que a gente entenda que não é sobre a carne, que a nossa luta é contra o espírito, né? E que a gente saiba separar, por mais difícil que seja, né? Então, assim, perdoar é uma escolha, é uma decisão, e que Deus tenha misericórdia, né? Da minha vida, da sua vida, e que a gente possa aprender, né? Com essa história fortíssima de Estevão, né? E que fiquem esses ensinamentos para a gente hoje. Amém? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida e de todos aqueles que nos acusam, né? Que a salvação está aí para todos. Amém?